Olá, diretos que acompanham este canal. Aqui quem vos fala é Leon Antônio Berto. Prezados, hoje aqui eu irei abordar sobre um assunto que infelizmente não se aborda muito na rede social. Um dos maiores tomistas que eu considero do século XX e criador de dois grandes movimentos políticos. Ele também participou da CEP, né, da Sociedade de Estudos Políticos, mas o principal movimento que ele criou, né, foi a Ação Imperial Patronovista Brasileira em 1928. Aqui, diletos, um dos livros que conta a biografia dele, é o Cavaleiro Negro, Arlindo Veiga dos Santos e a Frente Negra Brasileira, de Teresa Malatian, e é pela editora Alameda. Esse é uma das melhores biografias que se tem do Arlindo Veiga dos Santos, e se fala de uma maneira totalmente honesta. O que nós vemos é que existem, né, outros autores tradicionalistas, cujo eu vou citar aqui, dois livros sobre ele que não se aproveita muito. O primeiro aqui é bastante conhecido, né, é o do Elgio Trindade, o Integralismo Fascista Brasileiro da década de 30. E depois tem do Leandro Pereira Gonçalves, Plínio Salgado, um católico integralista entre Portugal e o Brasil. Então nós vemos que existem aqui dois livros biográficos sobre o Plínio Salgado e o integralismo, só que eles não falam verdadeiramente como foi o movimento e sim criam um espantalho. Já o aqui do Arlindo Veiga dos Santos, o Cavaleiro Negro, ele faz, né, ela faz de uma maneira totalmente sucinta e honesta. Aqui também eu quero apresentar para vocês o livro, né, da Biblioteca da Resistência Cultural, Ideias que Marcham no Silêncio, né, do Arlindo Veiga dos Santos. Tem os ensaios do Ricardo Dipp, do José Pregavão de Souza, o Dr. Vitor Barbui e do Francisco Leiterrada, né, que são grandes autores tradicionalistas. O Arlindo Veiga dos Santos, cujo aqui eu já falei, ele criou a Ação Imperial Patronovista Brasileira em 1928 e depois ele participou da Sociedade de Estudos Políticos, né, que depois teve a criação da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, depois teve a Frente Negra Brasileira. A Ação Imperial Patronovista, ele foi como um movimento do Centro do Vital, um movimento confessional católico, cujo eles tinham o próprio lema deles, né, que era em honra à Santíssima Trindade, e eles tinham uma camisa branca e eles eram denominados patronovistas, queriam uma monarquia tradicionalista católica. Foi de uma ideia fenomenal. E ele também se inspirou, né, no grande também monarquista, né, Jackson Figueiredo. Ele se inspirou e ele criou esse movimento e se merece todos os créditos a Arlindo Veiga dos Santos. E aqui fala que Arlindo Veiga dos Santos, ele nasceu em 1902 e ele veio falecer em 1978. Nesse livro aqui, fala do todo o histórico da vida, né, de Arlindo Veiga dos Santos. Ele também teve um irmão que participou com ele, né, do movimento, que infelizmente ele foi preso, né, no período Vargas. O nome dele era Isaltino Veiga dos Santos. Aqui tem algumas imagens e nós vemos que esse livro ele conta detalhe por detalhe. Conta até uma parte quando Arlindo Veiga dos Santos chamou alguns integralistas para discursar, né, na Ação Imperial Patronovista. E aqui no capítulo 13 fala sobre essa relação, que era uma relação que não tinha muitas desavenças. Aqui fala, né, que desde a fundação da Sociedade de Estudos Políticos, a CEP, em 1932, por Plínio Salgado, houve um movimento de atração de Arlindo Veiga dos Santos e seu grupo da Pátria Nova pelo integralismo. Os dois movimentos correram paralelos, convergentes, em instantes pontuais, em somatória de forças, possibilitada pela identidade entre pontos básicos dos dois programas. Aqui é a página 215. Que eu quero aqui frisar nesse breve vídeo sobre o patronovismo e o grande Arlindo Veiga dos Santos, que ele foi uma pessoa totalmente aberta, né, intelectual e católica. A vida dele, ele estudou numa escola inaciana,
e ele quis participar do segundo movimento abolicionista. Por isso que o primeiro movimento que ele criou, como ele era católico romano, né, tradicionalista, ele criou um movimento confessional. Depois ele, né, criou a Frente Negra, aonde se tinha pessoas de vários credos, porque ele viu que assim era melhor, né, para o movimento, para ser um movimento mais amplo. E um dos símbolos dele era a cruz flechada, né, um grande símbolo também semelhante à Ordem de Cristo. E nós vemos esse grande exemplo do Arlindo Veiga dos Santos, que era uma pessoa que não tinha um ego muito grande, era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que os católicos e também os não católicos possam seguir esse grande exemplo do Arlindo Veiga dos Santos, onde que ele viu que sim, o movimento confessional era válido naquela época e também o movimento não confessional também seria muito bom para a política daquela época. Infelizmente, o Getúlio Vargas veio e fechou esses vários movimentos que corriam em paralelos, não tinham muitas brigas, muitas confusões. E eles sempre prezaram, né, pelo princípio do Papa Leão XIII, pela concórdia. E aqui eu espero que vocês adquiram, né, esses dois grandes livros, aqui é da Biblioteca Tradicionalista. E aqui ele tem uma frase do grande Arlindo Veiga dos Santos, fala que toda política que não seja tradição é certamente traição. E aqui, como eu já falei, né, tem toda a sua vida, tem poemas dele, fala sobre o Centro Dom Vital, que foi um grande centro importante para o Brasil. E as ideias aqui que marcham no silêncio, eu espero que não continue no silêncio. Eu espero que todos conheçam e se tornem, se Deus quiser, pátria na vista. E depois, futuramente, eu posso abordar mais profundamente. Aqui é só um vídeo introdutório sobre esse grande brasileiro, acima de tudo. E que nós preservemos o grande legado, né, e a grande obra do Arlindo dos Santos. Se vocês quiserem mais informações, tem lá na Biblioteca Nacionalista também, sobre o Arlindo Veiga dos Santos, e tem esses livros que eu indiquei. E o que eu espero é que muitas pessoas conheçam o Arlindo Veiga dos Santos, imitem ele, né, principalmente a sua humildade, e que as obras deles, todos os brasileiros tenham conhecimento, e também principalmente os católicos, que sigam esse belo exemplo desse grande brasileiro. E é só isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês e que eu espero que eu esteja aqui trazendo para vocês mais dicas de grandes autores que infelizmente foram esquecidos. É só isso daí, e viva Cristo Rei.